A nossa maior questão, em termos da descoberta do valor pessoal, ela está na diferenciação do mundo externo. Mas esse é um grande desafio porque nós vivemos numa sociedade materialista. Então, nós aprendemos a atribuir o nosso valor e descobrir o nosso lugar de fora para dentro, pelas perspectivas materiais. E hoje, nós já entendemos que essa dimensão material, ela não é capaz de nos preencher. Se fosse assim, pessoas ricas não cometiam suicídio, não tinham quadros de depressão, não tinham outros problemas. O que a gente tem consolidado cada vez mais é uma perspectiva de que a construção ela precisa se dar de dentro para fora e não de fora para dentro, porque ela não atende à profundidade do ser humano. Então, ao invés de conseguirmos estabelecer o nosso valor pelo lugar material ou pelas relações materiais nessa sociedade, o nosso maior desafio é estabelecer o valor por uma questão interna. Quando eu digo do próprio valor, né? A gente se sustenta no próprio valor. Isso quer dizer, a gente se sustenta independente do valor do lugar ou do que o mundo material nos ofereça. Esse é o grande divisor de águas que vai definir para muitas pessoas a saúde ou o adoecimento mental. Porque você pode falir uma empresa e isso não necessariamente falar do teu valor. Você pode não ter relacionamentos, isso não necessariamente falar do teu valor. Você pode não ter um bom emprego, isso não necessariamente falar do teu valor. Mas também não seja aquelas pessoas defensivas e reativas que vão fingir que não estão interessadas nestas coisas, porque também não sabem o próprio valor e vão se opor a qualquer questão material ou exterior, dizendo eu não tô nem aí. Então eu não cuido nada do meu corpo, eu tô cagando para o que as pessoas pensam, eu não acredito nisso e naquele outro, porque essas pessoas elas também estão presas ao materialismo, elas estão tão presas que elas precisam se fazer em oposição e tentar fazer esse movimento de resistência ou de negação para encontrar o próprio valor. Então, o meu valor se dá na negação desse materialismo e dessas condições. De um jeito ou de outro, você está na relação com o mundo externo. Enquanto você é incapaz de diferenciar o mundo, aquilo que a vida te ofereceu e como você vive isso e como você lida com isso hoje em dia, você não consegue compreender o valor pessoal. Você então fica na fantasia ainda das pessoas loucas, que são quase todos nós, pensando que se eu atender os pré-requisitos desta sociedade capitalista, materialista, exterior, hipócrita e superficial, eu vou sentir-me importante. Quando eu tiver 200 mil seguidores, eu vou me sentir importante. Quando eu tiver uma casa maravilhosa, eu vou me sentir importante. Quando eu for o gerente do não sei o que, ou eu morar não sei... Gente, para com essa palhaçada. Conversa um pouco com as pessoas à tua volta. Lê um pouco de biografias, entende um pouco da vida, ouve o teu mundo interno e você vai descobrir que essa é uma das grandes falácias nas quais nós estamos envolvidos. De que a condição material, ela tem um poder de transformar os nossos sentimentos. Isso é uma das grandes mentiras que enquanto nós não conseguirmos romper, nós não conseguimos encontrar o valor pessoal. Não existe isso. Isso já vamos dizer assim, né, provado há séculos. A gente já sabe disso. E o Jung é um dos grandes autores que vai entender que quanto mais nós nos aproximamos das nossas verdades, daquilo que nós realmente somos, mais plenos nós nos tornamos. Então, o estado de realização pessoal, o estado de plenitude, o estado de encantamento interior, ele não decorre do atendimento às expectativas exteriores. Ele decorre do encontro com as tuas próprias verdades.
E isso é tão claro e linear que você pode trazer para a tua vida e perceber os grandes momentos de felicidade, diferenciando dos grandes momentos de euforia. O lugar da plenitude, ele não é este lugar eufórico. Ele é o lugar interno, aonde mesmo com determinados problemas ou de determinadas dificuldades, você respira um ar diferente. Existe um perfume no ambiente. Existe um colorido mesmo nos dias cinzas. Esse é o estado de plenitude, que embora para a maioria de nós ele seja, ainda muito pequeno em relação a todas as turbulências que a gente vive, ele é o estado produto do encontro do sujeito com as suas verdades. Então, ele não depende das questões exteriores. Ele é o estado de conexão do sujeito consigo mesmo, fazendo-nos acreditar que um dia a gente vai viver esta grande conexão de forma muito mais duradoura. A gente vai viver esta conexão de uma maneira muito mais significativa e profunda. Mas por ora, a gente vai experienciando estes estados de plenitude quando nós assumimos, reconhecemos e vivemos quem nós somos, independente do que o mundo nos dê ou do que o mundo nos ofereça. Quando você consegue descolar o teu valor pessoal do valor que o mundo atribui, você abre a possibilidade de começar a construir esta estrutura interna que estabelece o próprio valor. Enquanto a tua fantasia de valor pessoal, ela está atrelada ao valor que o mundo dá às pessoas, você está construindo a sua estrutura em cima de uma base muito frágil. E quando você não tem mais as questões materiais, você rui. Enquanto você não faz ou não começa a fazer essa diferenciação, você não abre a oportunidade de uma construção mais profunda, de uma base mais sólida na definição de quem você é. Todos nós temos uma história mais pesada ou mais leve, mais bonita ou mais feia, conforme os parâmetros sociais. Mas na grande maioria, nós viemos de lugares de escassez emocional. Por quê? Porque na construção da nossa sociedade, ou dentro dessa nossa história, hoje, ou poderíamos dizer há 10, 20 anos atrás, é que este lugar emocional ele tem uma maior importância. Ele não tinha essa importância há 30 ou 40 anos atrás, muito menos 50, 60 anos atrás. Mas todos nós somos seres emocionais. Todos nós temos carências, necessidades de sermos vistos, de sermos enxergados nas nossas questões sentimentais, que estão profundamente ligadas às questões existenciais. Então, a grande maioria de nós, ela vem de um lugar de precariedade emocional. E o reconhecimento dessa precariedade emocional te ajuda a compreender o lugar que você ocupa hoje sem fazer uma análise pejorativa, negativa ou destrutiva de si mesmo. Guarda esta frase. O reconhecimento desta escassez emocional te ajuda a fazer uma análise de si mesmo, sem o viés pejorativo, sem o viés negativo ou destrutivo que está presente na maioria de nós. Então, nós não temos uma estrutura de próprio valor bem consolidada, porque existe um funcionamento egóico autodestrutivo. Existe um funcionamento egóico pautado nesta exterioridade que não consegue se consolidar internamente, tá? Isso é muito, muito importante. Eu estou neste lugar
Ele não é o lugar que eu idealizo. Ele não é o lugar aplaudido por essa sociedade, que se dane essa sociedade, porque a gente não precisa ser aplaudido, isso nunca preencheu e não vai preencher ninguém os aplausos dessa sociedade. Mas este é o meu lugar. Este é o lugar ocupado pela trajetória que eu realizei ao longo de toda a minha vida. Esta é a minha verdade. Quando você consegue olhar para este lugar de onde você veio, quando você consegue reconhecer essa verdade, isso aqui te acalma e te dá sustentação para se desenvolver mais. Acontece que, quando você não consegue enxergar esta construção e se atribui, né, ou se espera um lugar que você não está, e se atribui então uma negatividade que você não merece, você mina o seu próprio valor. Você desqualifica o seu lugar, e este minar do próprio valor, este desqualificar do próprio lugar, ele impede que você desenvolva o teu potencial no futuro. Então, este movimento é um movimento destrutivo que não favorece você criar a base para o desenvolvimento do teu potencial. Está entendendo o tipo de prejuízo que nós produzimos quando não reconhecemos a nossa história? Isso não quer dizer que você vai estar aqui para sempre. Isso não quer dizer que esse é o teu lugar. Pode ser para baixo, pode ser aqui ou pode ser para cima, eu não sei qual é o teu potencial. Mas isso quer dizer que você precisa reconhecer e estar confortável neste lugar para permitir que o teu inconsciente se manifeste de uma maneira mais livre. Quando você está nestes conflitos e neste desvalor e neste não reconhecimento do teu lugar, você está se atrapalhando na relação com o teu mundo interno e não há espaço para as manifestações do teu inconsciente e para o desenvolvimento do teu potencial. Esse é o meu lugar e eu vou aprender a ficar minimamente confortável com este meu lugar, para que a partir deste lugar de não briga, de não tumulto com o meu mundo interno, o meu inconsciente possa abrir possibilidades e desenvolver o meu potencial. Enquanto eu não consigo ficar minimamente bem com este meu lugar de onde eu venho, eu não consigo ter uma estabilidade mínima para o desenvolvimento do meu potencial. Reconhecer de onde você veio auxilia na compreensão do seu próprio valor. O não reconhecimento de onde você veio, né, que na verdade é o contrário que eu estou tentando te ajudar a desconstruir para que você construa esta base mais sólida, o não reconhecimento de onde você veio mina o reconhecimento do próprio valor, ou mina o teu próprio valor. O não reconhecimento de onde você veio mina o teu próprio valor. Então, a gente precisa desconstruir estas exigências, estes ideais, essas perspectivas materialistas, fazer este percurso de olhar e de reconhecimento da nossa trajetória, para que, em chegando aqui, eu olhe com respeito, com reconhecimento, eu reconheça esse percurso e consiga estar bem, consiga estar neste lugar que eu ocupo, consiga permanecer neste lugar que eu ocupo. E este conforto que eu encontro, ele é uma das importantes bases para o desenvolvimento do nosso potencial. Não tenha medo de cair na vitimização. Não tenha medo de se sentir o coitadinho ou a coitadinha. Não tenha medo de olhar, porque isso é um olhar de amorosidade. Isso é um olhar de respeito. Eu digo porque por muitos anos no consultório, eu lembro desta experiência repetida de olhar para alguns pacientes e dizer:
você percebe a dor, o percurso sofrido e trabalhoso pelo qual você precisou passar. E eu ouvi muitas vezes de muitos pacientes dizendo: isso me constrange. Parece que você está olhando para mim como um coitado, parece que eu sou menos, eu não me sinto à vontade. Eu estava olhando para estas pessoas com respeito pela história delas. Eu estava olhando para estas pessoas com amor, pelo percurso que elas realizaram para chegar até ali. Mas na hora que eu expressava o respeito, a admiração por terem chego até ali depois de todo esse percurso, a amorosidade manifesta neste olhar, as pessoas se sentiam constrangidas, porque nós não aprendemos a fazer isso. Nós não aprendemos a olhar para a nossa vida, para a nossa história e para o nosso lugar. Nós não aprendemos a contemplar a dimensão humana. É óbvio que nós não temos uma estruturação egóica forte o suficiente para dar conta da vida, porque o nosso olhar e o nosso valor ele está atravessado por esta perspectiva doente, materialista e exterior. De onde eu vim? Olha para isso com mais respeito. Olha para isso com mais amorosidade. E isso é grande parte do teu processo terapêutico no sentido da construção de um valor de dentro para fora.